amigos, tudo bem? Estamos aqui para conversarmos sobre a Montanha Mágica novamente. E neste vídeo nós vamos falar sobre a parte 4 inteira, que começa na 111 e termina na 212, portanto foram 100 páginas de leitura. Primeiramente, demorei muito para ler esta meta, pois eu não estou conseguindo ler o livro durante a semana, eu tenho estado muito cansada, e Montanha Mágica exige que eu sente a bunda na cadeira e leia. Não porque ele é difícil, mas eu quero ter essa experiência de leitura, então eu realmente não estou me forçando a ler quando não estou afim, só tô pegando então feriados, finais de semana ou dias mais tranquilos pra mim, que infelizmente são raros devido à minha rotina. Bom, vamos lá. Eu tenho anotações no meu caderninho como sempre, que vai me guiar aqui nesse vídeo, pois eu não me preparei pra ele. Eu só vou falando. E como eu li este livro um pouco espaçadamente, se eu esqueci de alguma coisa, eu peço desculpa, vocês podem colocar aí, enfim, comentar, não tem problema. Mas eu realmente tive um espaço, sei lá, de 2, 3 semanas sem pegar no livro, porque, enfim, viajei e minha cabeça estava muito cheia pra ler a Montanha Mágica. Mas eu voltei a ler ontem, hoje eu não consegui ler, infelizmente hoje é domingo, estou gravando num domingo à noite. Mas vamos começar, vamos debater o que tem até o momento. Já comecei o primeiro capítulo dessa parte com grifos, tá? É o que eu mais gosto no livro, é grifar. Eu acho divertidíssimo. Mas claro, né, gente, eu tô grifando com muito propósito. A gente começa aqui com... Essa parte do livro vai começar a mostrar pra gente o terceiro dia do Hans e os dias seguintes. Então, no finalzinho, a gente já sabe que ele já tá ali prestes a ir embora ou tentar ir embora, mas ainda não aconteceu, né? Porque no final ele vai ficar meio gripadinho, nosso querido herói. E o Hans, eu já falei no vídeo anterior, mas o Hans, ele adora dizer que a galera do sanatório descansa muito, né? Corta pra ele comprando numa lojinha, ele não, né? O Joaquim comprando pra ele um cobertor novo para que seja entregue no quarto número 34, que é o quarto do nosso querido herói, o Hans Castorp. Eu falei pra vocês no vídeo anterior, nossa, I love Settembrini, um grandíssimo querido, um ser incompreendido, um querido. E aí eu começo anotando aqui sobre a primeira parte. Passamos a acompanhar já o terceiro dia de Hans da Montanha, mas como o senhor Settembrini fala, né? O homem não deixa ninguém falar nada. Foram essas minhas anotações. E isso eu disse aqui no início, mas eu passei por um capítulo que foi muito tortuoso pra mim, que o Settembrini começou com as digressões dele. E eu sei que este livro é repleto de digressões. Confesso também que eu acabei me perdendo ali em tudo que o Settembrini falava, então eu só fui lendo e falei, vai dar certo. E deu certo, passei por essa pequena intempérie do livro. Aí, a gente tem todo um rolê ali do Hans, ele é muito interessado pela russa, pela senhora Chau-Chá, mas o nosso amigo Joaquim, que sim, este até agora eu continuo achando um querido, ele está apaixonado pela Marúcia, né? Então, ela é uma russa também que vive com a Madame Chau-Chá, que é o suposto interesse amoroso do Hans Castorp. E aí, gente, uma coisa que eu acho muito interessante é que o Thomas Mann, ele descreve muito bem as refeições. Muito bem o que foi servido, o que não foi servido. Isso me lembra bastante o Tolkien lá no Senhor dos Anéis, com as refeições dos hobbits, enfim, que também a comida lá era um aspecto muito importante para os personagens, tanto que eles tinham um segundo de jejum, né? Não bastava o primeiro café da manhã, eles tinham um segundo café da manhã. E o Mann também, ele tem isso de querer mostrar pra gente o banquete, então pra mim eu conseguia imaginar o banquete que eles tinham ali no refeitório do sanatório. Eu até me pergunto se por acaso isso aqui é um sanatório, um hotel 5 estrelas, porque mais pra frente também ainda nessa parte, o Hans começa ali a calcular os valores, os custos que ele teve nesse período e que não foram tão altos. Então, assim, estar ali no Berghof ou estar num hotel, o Berghof ganha, porque é mais barato e tem qualidade. As refeições, claro, são simples, não é nada elaborado, mas são muito bem apresentadas e são boas, são gostosas, supostamente, pelos personagens. E aí uma coisa que eu falei do Settembrini, uma coisa que o Hans também constantemente reclama, isso aqui tá na página 120, é que ele reclama do nosso querido Settembrini, né? Ele fala, ai, de novo esse cara tá vindo aí. E antes eu ficava, ai, que legal o Settembrini. Agora eu tô um pouco assim, ai, Settembrini, o que você vai falar dessa vez? Enfim, um grande personagem, né?
Esse homem gosta de falar. Teve capítulo que eu tô vendo aqui e acabei não anotando nada, então vida que segue. Algumas coisas eu li no Kindle, mas eu tô optando mesmo por ler o livro no livro físico, porque eu consigo anotar. E quando eu tô lendo no Kindle, geralmente não estou com o meu caderninho. Por isso que eu estou optando por ler apenas em casa. Então está atrapalhando mais o meu andamento na leitura, mas a gente sempre lembra que o Thomas Mann não quer pressa ao ler A Montanha Mágica. Ele quer que a gente leia com parcimônia. Tem um capítulo aqui que chama Hippie, que aí o Thomas Mann resolve voltar no passado do personagem. E eu achei que aquela devoção que o Hans tem por esse personagem, por esse amigo de escola, era meio romântica, assim, era uma coisa meio não tão fraternal e mais romântica mesmo. E meio que parece que é o mesmo sentimento que ele tem pela Madame Chao, porque por ela ele reclama que ela é barulhenta, que ela é estranha, mas ele tem um genuíno interesse por ela, pra saber dela, pra saber o que ela tá fazendo, com quem ela anda no sanatório. Então me deu um pouco essa vibe, e eu gosto que o Thomas Mann vai colocando o passado do Hans aos pouquinhos. A gente não tem tudo de cara, né? Teve, claro, a parte 2, em que nós vimos com mais afinco a questão familiar dele, e agora a gente viu ali um pedacinho da vida dele na escola, que mostra um pouco essa relação com o amigo. E mais uma vez eu vou relembrar o Sam e o Frodo de Senhor dos Anéis, porque me passa muito essa vibe. Eu acho que como a gente vive numa sociedade tão patriarcal, e por mais que você tente quebrar esses padrões, ainda quando você vê essa relação de devoção de um homem para outro, você pensa, não, é um romance, sendo que pode ser puramente uma amizade, né? Eu anotei que no capítulo Hippie teve um erro de continuidade, porque ele fala que o amigo tem a mesma idade, depois fala que ele é um ano mais velho que o Hans. Não sei se eu entendi certo, se eu entendi errado, mas fica aí todo esse questionamento. Isso tá por volta da página 143, que eu anotei. Gente, eu achei faz sentido na minha cabeça eu achar que o Hans tem um sentimento meio romântico pelo colega, porque ele guardou as lasquinhas de lápis que o menino apontou. Então, assim, algo de errado. Não é possível que uma simples amizade faça isso. Não sei, fica aí o questionamento. A gente tem uma coisa sobre isso na vida pessoal do Thomas Mann, mas eu ainda não entrei muito na vida pessoal do autor. Inclusive, nem mesmo o contexto histórico. Eu preciso pegar o livro do Stefan Zweig para começar a ler paralelo à Montanha Mágica. Eu acabei grifando, eu vou ler pra vocês sobre todo esse romantismo com um amigo dele. Também se inclinava a crer na eternidade do estado particular e da disposição de alma em que se achava em determinado momento, e justamente por isso apreciava sem almejar nenhuma modificação. Assim se acostumara no seu íntimo a essa longínqua e silenciosa relação que o ligava a Pribislav Hippie, que é o amigo, né? Tomando-a no fundo por uma instituição permanente da sua vida. Adorava as emoções que ela acarretava, a curiosidade de saber se nesse ou naquele dia ou outro iria ou não a seu encontro, se passaria perto dele ou talvez se lhe dirigiria um olhar. Adorava essas satisfações tácitas, delicadas, com que brindava o seu segredo. Adorava até mesmo as decepções inerentes ao caso, e dentre as quais a maior era verificar que Pribislav faltava à aula. Então o pátio parecia ermo, o dia privado de todo o sabor. Entretanto, permanecia viva a esperança no futuro. Gente, se isso aqui não tem o quê de um crush, não sei o que teria. E mais pra frente, essa questão do Hans ter esse negócio de querer ter uma lasquinha de um encontro com alguém, com esse menino hippie. Ele vai ter isso com a Madame Chao lá na cena do lenço também, que eles têm, enfim. Então, ele gosta dessas pequenas coisinhas. O Hans, ele é um menino das migalhas, né? Ele teve ali migalhas com o hippie, migalhas também com a Madame Chao. Uma coisa que eu falei errado no vídeo anterior, é o nome do tio dele, que é Tiny Apple. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu falei um nome completamente aleatório no outro vídeo. Aí o Dr. Krakowski, o Joaquim conta pra gente que o Dr. Krakowski, bimestralmente, se eu não tô enganada, ou mensalmente, faz umas palestras lá. E o Hans, ele tava passeando ali pelo Berghof, e ele resolve entrar de surdina ali, e aí no final o Krakowski até conversa com ele e tudo mais. Chega a Madame Chao
E o Hans faz o quê? Critica a nossa diva. Eu acho ela uma grandíssima querida, principalmente porque o Hans reclama dessa mulher, gente. Então é muito engraçado. É tipo um enemies to lovers, mas ela literalmente não liga pra ele. Ela segue a vida dela ali no Berghoff, como tem que seguir. E ele que fica, nossa, porque essa mulher é isso, porque essa mulher é aquilo, porque essa mulher não sabe ser uma pessoa silenciosa, porque ela é muito barulhenta e blá 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 blá. Né? Então ele adora criticar ela e porque ele fala que ela é sempre lasciva, ela entra nos lugares fazendo barulho, mas ele quer realmente saber o quê? Se ela é ou não casada. E aí ele vai confabular com a professora, né? Eles ficam lá batendo papo. O nome verdadeiro da Madame Chauchat é Cláudia, e é Cláudia com W. Eu achei bem chique esse nome. E não me remeteu ao nome russo, até fiquei pensando a respeito. Eu não lembro de ter lido nenhuma Cláudia em algum livro russo, mas eu posso estar bem maluca da cabeça e pode ter esse nome, assim, comum na Rússia, porque o nome dela remete ao francês, né, Chauchat, e não um sobrenome russo. Enfim, eu não sei se o marido dela é francês, não me lembro se eles já comentaram sobre isso, mas pode ser esse o motivo desse sobrenome que ela tem. E claramente Hans Castorp está apaixonadinho pela Madame Chauchat, gente, não tem... É aquele típico menino, sabe, na escola? Aquele típico menino que fica implicando com a menina, mas no fundo ele gosta. Eu acho que é isso. É essa vibe que o Hans me passa completamente. E aí, ele lá confabulando com a professora que o Thomas Mann chama de professora solteirona, eles ficam confabulando sobre a Madame Chauchat e ela também claramente apaixonadíssima por ela. E eu não digo no sentido romântico nesse caso. Eu digo tipo assim, nossa, ela é uma boa pessoa, ela é uma mulher tão querida, né? Já esteve aqui em vários momentos e tudo mais. Então, ela conversando com o Hans sobre a Cláudia é muito divertidíssimo de acompanhar esse diálogo. Aqui eu anotei uma coisa interessante que eu falei pra vocês no início do vídeo, que eu fiquei um mês sem ler. Mas foi fácil voltar à montanha, não foi tão ruim. Eu acabei relendo o capítulo anterior, em que eu tinha parado, mas depois, gente, a leitura fluiu tranquilamente, sem problema nenhum. E aí aqui na página 160, né, que eles estão confabulando, ele com a Cláudia, ele escreve, ele fala assim: e o marido não se preocupa com ela, não vem nunca visitá-la, o que é que ele faz? Aí a professora responde: é funcionário público na administração russa e vive numa região perdida do Daguestão, sabe? Fica bem para o leste, além do Cáucaso. Foi mandado para lá. Não, senhor. Eu já lhe disse que nunca o viram aqui em cima. É ela, e ela já faz 3 meses que voltou para cá. Então não é a primeira vez dela aqui? Não, é a terceira. E aí eles comentam, né, porque a fofoca rola solta, gente. Obviamente. E aí ele pergunta do marido e a professora responde. E tem uma questão sobre a Cláudia, é que ninguém conhece o marido dela. Ele nunca vai visitá-la. Pelo contrário, ela que desce as planícies para visitar esse marido misterioso que a gente não sabe quem é. Tem uma cena maravilhosa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Livros clássicos fazem isso comigo. Eles deixam cenas específicas que eu tenho certeza que eu não vou esquecer. E o que eu vou relembrar, por mais que eu não lembre a cena completa, eu vou relembrar ao longo da minha vida. Então, o meu Império Romano em alguns livros, por exemplo, o meu Império Romano de Ana Karenina é o pedido de casamento do Lievin pra Kitty. Assim, eu lembro, lendo aquilo que eu achei a coisa mais bela do mundo. E eu acho que eu não grifei porque eu não encontrei. Preciso reler Ana Karenina. E, gente, o rolê do lenço deles dois, eu vou ler pra vocês, tá na página 167. O guardanapo dela começara a deslizar do colo e fica a ponto de cair ao chão. Estremecendo nervosamente, ela procura agarrá-lo, mas também o jovem se sobressalta em cada membro seu. Levanta-se da cadeira e faz menção de se precipitar cegamente em socorro dela, pelo espaço de 8 metros que o separa. E isso em torno de uma mesa que está de permeio, como se fosse representar uma catástrofe. O guardanapo vira tocar o chão. Então ele observa ela, não só observa ela, como ele percebe que o guardanapo dela está caindo, tá quase tocando o chão, ela tá tentando pegar e ele quer ajudá-la. Me diz se isso não é um romance? Não sei o que é. Só que não satisfeito, o Hans, ele tá no negócio de negação com a mulher, né? Na página seguinte, na 168, tem uma coisa que eu fiquei, gente, não é possível. Ele fala da senhora Chauchat. Ele fala o seguinte, ele pensa, né? Não podia mesmo reclamar de aprovação alguma. Antes de tudo, porque a senhora Chauchat era enferma, laça, febril e interiormente carcomida.
circunstância estreitamente relacionada com o caráter duvidoso de toda a sua existência e que também muito contribuía para inspirar a Hans Castorp sentimentos de distância e reserva. Você quer enganar quem? Eu? Porque você não engana. E aí eu aprendi aqui vários xingamentos. Eu posso xingar uma pessoa de enferma, de laça, de febril e o melhor, interiormente carcomida. Por dentro você é uma pessoa podre. Eu achei isso aqui muito engraçado, porque ele é todo curioso sobre ela, mas ele também, né, fala mal da pobre da mulher, gente. Que absurdo, que absurdo. Uma coisa que a gente aprende nesse livro é que o pessoal do sanatório chama o pessoal de baixo, né, de o pessoal das planícies, a gente das planícies, ou as pessoas das terras baixas. E ainda dentro desse capítulo, eu anotei aqui que ele começa com o Setembrine, né? Ele me deu vontade de fechar o livro e sair correndo, porque ia ser uma das digressões de Setembrine. E foi terrível, foi aquilo que eu falei, foi terrível, foi terrível. Mas, aqui na página 170, ainda falando sobre a nossa queridíssima Cláudia, olha isso aqui, eu vou ler pra vocês. Você tá lendo o livro, você vai ter que ouvir meu vídeo. Aí o rolê do lenço, porque a Cláudia, depois dessa cena do lenço, dele pensar mal dela, ele vai até o quarto pra o quê? Pra tentar tirar uma casquinha. Gente, quem nunca se interessou por uma pessoa na escola e fez de tudo pra ver essa pessoa? Passou na sala dela, ou foi na cantina na mesma hora que essa pessoa. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso quando eu tinha o auge dos meus 12 anos. E ele tá fazendo exatamente isso aqui. O Hans fala assim, ora essa, esqueci meu lenço, preciso subir outra vez. E subiu. E para que ele e Cláudia deparassem um com o outro, o que constituiria um acontecimento diferente, mais perigoso, cheio de atrativos mais picantes do que ir à frente ou atrás dela. Quando ele realizou a manobra, ela o mediu de cima a baixo, a certa distância e de modo muito atrevido, livre de qualquer acanhamento. Mas quando foram se aproximando, desviou o rosto com displicência e passou por ele de tal maneira que o resultado desse episódio não merecia ser atribuído a grande valor. Da segunda vez, porém, encarou-o, e não só de longe, encarou-o durante todo o tempo com ar firme e até um pouco sombrio, e quando seus caminhos se encontraram, chegou mesmo a virar a cabeça para ele. O pobre Hans Castorp sentiu-se penetrado até a medula. Por outro lado, não convém lastimá-lo, já que fora ele próprio que quisera tudo isso. Esse encontro, no entanto, causou-lhe um veemente abalo, enquanto ocorria e sobretudo depois, pois, quando tudo já pertencia ao passado, foi então que percebeu com precisão o que se dera. Nunca antes tivera visto o rosto da senhora Xiao Xia tão perto dele, tão nitidamente distintos em todos os seus pormenores. Pudera divisar os cabelinhos curtos que se desprendiam do emaranhado da trança loura, de um tom metálico, arruivado, o que estava simplesmente enrolado em volta da cabeça. Apenas uns poucos palmos de distância separavam seu próprio rosto e o dela. O rosto de feições esquisitas e todavia tão familiares que lhe agradavam como mais nada no mundo. Feições estranhas e cheias de caráter. Pois só o estranho nos parece ter caráter, de um exotismo nórdico misterioso que induzia a análise, visto suas particularidades e proporções não serem fáceis de determinar. Isso aqui é puro amor. Aí, amigos, isso aqui eu li, inclusive essa parte aqui eu acho que eu li no avião, faz muito tempo, foi tipo, eu voei dia 24 de junho, hoje é 19 de julho, então, né, teve um tempinho aí de pausa. Aí a gente vai pro finalzinho da parte que eu acabei lendo ontem no sábado de manhã, que o nosso amigo Hans, ele tá ali prestes a ir embora, já se passou o tempo que tinha que passar e tal. E o que acontece? Ele fica doente. Ele começa a sentir uma leve gripe. O que é isso? Mas ele está no melhor lugar do mundo, né? Ele tá num hospital, mesmo que seja, enfim, um sanatório, ele está ali para ser tratado. Então ele tá ali passando mal, não sei o que, nariz estranho, garganta esquisita, e manda uma enfermeira toda estranha pra atendê-lo. E toda estranha mesmo, porque ela é a chefe das enfermeiras, e aí ela olha pra ele e fala, ai, isso aí é puro lero-lero, não é nada demais, que não sei o que. Aqui a gente não trata quem fica doente aqui, a gente trata quem já chega doente, uma coisa assim, eles conversando. E eu fiquei, gente, se essa mulher estivesse me atendendo,
eu ia falar assim, não quero que a senhora me atenda, por favor, vai embora. Porque você tá falando que eu tô aqui de lero-lero, eu estou doente, me respeita a minha doença. Achei muito engraçado. E aí ela pergunta assim, ah, você teve febre? Ele, não sei, não medi, mas eu acho que sim, né, pela temperatura da minha pele. Aí ela, não, vamos descobrir. Aí ela bota 2 termômetros e fala, olha, esse aqui é 3 francos, esse aqui é 5. O de 5 é de maior qualidade. Aí ele compra o termômetro e mede a febre. Só que assim, ele tava no hospital. Ela mesma deveria pegar o próprio termômetro e medir. Aparentemente, pra você ser interno neste lugar, nesse sanatório, você precisa ter o próprio termômetro. É como se o paciente fosse passar de cirurgia e ele mesmo tivesse que levar o próprio bisturi. Ora essa, não faz sentido. Aí, outra coisa que eu tenho que dizer é que assim, a gente tá falando de um sanatório, né, que é pra curar as pessoas que têm tuberculose. Não são doenças mentais, são doenças físicas, pelo que eu entendo até o momento. Só que assim, gente, os funcionários do sanatório são tão maluquinhos quanto os personagens, quanto os pacientes. Porque tem uma galera excêntrica aqui, né, diferentona, esquisita também, por que não? Só que os funcionários também não ficam muito atrás. Os médicos, o Krokowski, o Berghoff, não lembro agora o nome do outro médico, né, que é o chefe, esquisito. A enfermeira que me atendeu, o Hans, super esquisitíssima. E o Hans, muito engraçado, porque ele é claramente hipocondríaco. Claramente esse homem, ele tava tentando fazer aquele termômetro subir pra 38 graus. Parecia que ele tava dando desculpa pra não ir embora. Será? Será? Porque, né, ele fala, ai, amanhã eu tô indo embora, kkk, amanhã ou depois tô indo embora. Aí, supostamente, aí do mais absoluto nada, ele aparece gripado, com febre. Estranho, estranhíssimo. Eu acho que o Hans, ele é, sim, um personagem hipocondríaco. E eu realmente achei engraçado nessa cena dele conversar com a enfermeira o fato de que não é proibido ficar doente lá em cima. Você tem que chegar já doente pra ser tratado. O próprio Joaquim fala, ai, você vai ficar meio... Eu vou ali encaixar você com o Dr. Krokowski, um dos médicos, mas você não vai ser muito, como se diz, considerado, priorizado, porque tem outras coisas mais importantes do que a sua gripe. Enfim, dito tudo isso, estamos aqui, chegamos ao fim de mais uma meta da Montanha Mágica. Espero ser melhor nos próximos vídeos, porque se continuar assim, gente, eu vou terminar esse livro só em janeiro. Eu queria muito ler ainda esse ano. A próxima meta começa aqui na 213 e vai até 398, então são quase 200 páginas. É uma meta um pouco maior, então por isso é muito bom, é de muito bom tom que eu leia com afinco ao longo dos dias da semana e não só nos finais de semana, certo? Nos vemos então no próximo vídeo da Montanha Mágica ou qualquer outro vídeo que você assista nesse canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, debatam aqui comigo, por favor, se você estiver lendo. Espero que esse diário de leitura esteja ajudando você também, leitor, por que não? Deixa um comentário, um joinha, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo. Tchau!